E nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Olivia finalmente consegue recuperar o seu restaurante após Dalila desmascarar Raul na frente de todos. Mas antes da gente continuar com o vídeo, me deixe seu like que me ajuda demais. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Alma Gêmea. E me deixe seu comentário me contando de qual cidade você está assistindo o vídeo e qual nota a novela está merecendo. E nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Raul e Carlito estão se preparando para a audiência. Quando Raul diz: "Vamos, Carlito, arrume-se e não bote meias sujas." E Carlito fala: "Papai, você nunca se preocupou com as minhas meias." E Raul diz: "Só que hoje você estará diante do juiz. Deixe eu pentear o seu cabelo." E Carlito reclama falando: "Ai, ai, vai arrancar o meu couro cabeludo." E Raul diz: "Assim você vai ficar com boa aparência, meu filho. E mostre que você é feliz. Não esqueça de sorrir." E Carlito questiona: "Para que sorrir?" E Raul responde: "Porque hoje será julgado o recurso que sua mãe moveu contra a decisão anterior do juiz, para poder recuperar o restaurante e tirar você de mim. Só que você vai sorrir pro juiz, hein? Você vai comigo. Eu quero que o juiz saiba que eu sou um bom pai e que mereço ter o restaurante." Enquanto isso, em sua casa, Mirella fala para Olivia: "Não, mamãe. Dessa vez, não vá vestida como se fosse uma festa. Deve usar um vestidinho discreto." E Olivia rebate dizendo: "Não fico bem com um vestido discreto." E Mirella fala: "Mamãe, se quiser recuperar o Carlito e o restaurante, deve ir. Deve usar uma coisinha discreta. Olha só esse aqui. Esse aqui é o mais adequado para aparecer diante do juiz." E Olivia diz: "Que beleza! Esse trapo? Esse eu devia usar para lavar o chão." E Mirella fala: "Mamãe, use este. Olha só, ele não tem decote, tem um casaquinho discreto. Ótimo, vamos que o Felipe vai nos levar. Deve estar chegando." E Olivia diz: "Parece um enterro." E Mirella fala: "Não, enterro é preto." Felipe então pega as duas e as leva de carro até a prefeitura de Roseral. E Abílio diz: "Por um triz não chega atrasada." E Olivia fala: "Ainda bem que o Felipe me trouxe." E Felipe diz: "Dona Olivia, por um gosto, eu só espero que recupere o restaurante." E Olivia fala: "Olha, que os anjos digam amém. Vamos entrar? Vamos entrar." Todos entram então para a audiência, que é iniciada dizendo: "Silêncio, por favor. Vamos dar início à audiência. Vamos ouvir as testemunhas." E Abílio fala: "Arrolei novas testemunhas, senhor meritíssimo." E preocupado, Raul pergunta: "Que novas testemunhas são essas, doutor Emelino?" E ele responde: "Eu não lhe disse? Devo ter esquecido." E Raul fala: "Como pode esquecer uma coisa tão importante? Que tipo de advogado é, doutor Ermelindo?" E Olivia diz: "Seu Abílio, eu só sabia de uma nova testemunha. Aquela senhora, a ajudante da modista, que eu mesma arrumei." E Abílio responde: "Ela será a primeira. Depois o Gumercindo irá depor. Mas há ainda uma nova testemunha." E o juiz fala: "Que entre a primeira testemunha. Vamos ouvir a senhora Fiorella Nacarate." E Raul pergunta:
Mas o que essa senhora faz aqui? E o juiz fala: o senhor queira se manter em silêncio? Faça o favor. E Fiorella começa a dizer: eu trabalho há anos com a dona Madalena, a modista, e a dona Olívia foi cliente dela. E rindo, Raul fala: eu não disse? Ela gasta uma fortuna em roupas. E Fiorella diz: mas só quando era casada com o senhor Raul, e há muito tempo que não faz roupa nenhuma. E Abílio questiona: mas ele apresentou várias notas da modista. E Fiorella responde: só pode ser nota falsa ou antiga. Gumersindo então é chamado para depor e ele começa falando: eu trabalhei como garçom na época em que a dona Olívia era gerente. E depois que o seu Raul tomou posse, ele era um péssimo administrador. Só queria enfiar dinheiro no bolso. E Raul diz: injúria, será processado por falso testemunho, rapaz. E Ermelino fala: Raul, acalme-se, não deve se descontrolar. E Gumersindo continua a dizer: ele, seu Raul, contratou um cozinheiro que queria botar até o urubu na panela e servir como fazão. Eu, Gumersindo, soltei o urubu antes que fosse para a panela. E o juiz fala: por favor, mas a comida lá era tão boa. E Gumersindo diz: é tudo falso. O cozinheiro enchia comida velha de pimenta e servia. Até gato ele quis cozinhar. A ajudante que não deixou. E chocado, o juiz fala: gato? Gato? Mas céus, mas eu era cliente dessa espelunca. E Raul diz: traidor, você me paga. E num ato de desespero, Ermelindo fala: meritíssimo, pediria que o depoimento dessas testemunhas fossem retiradas dos autos do processo. E o juiz questiona: baseado em que argumento, doutor? E Olívia fala: querem invalidar os depoimentos porque estão falando bem de mim. E Ermelindo fala: a ajudante da modista não tem acesso ao livro caixa, aos recibos. Ela só fica lá no fundo do ateliê, costurando. Como pode saber quanto alguém gastou ou deixou de gastar? E o juiz concorda falando: de fato, o argumento procede. E Raul diz: brilhante, doutor Ermelindo, brilhante. E Ermelindo fala: e aquele rapaz que nem bigodes tem ainda? Meritíssimo, meu cliente, quando gerenciava o restaurante, ele vivia lotado. O mestre Cuca é meu sobrinho, trabalhou em França. Agora vem este rapaz dizer que salvou o urubu de ir para a panela? Como pode provar? Onde está o urubu? E Gumersindo responde: no céu, voando. Eu soltei o urubu. E Ermelindo fala: é o que eu digo. Ele está levantando falsidades, sem provas. Averiguei. O rapaz mora na pensão da mãe do antigo cozinheiro. Estão querendo falsificar provas. Merecem até ser processados. Ele e o antigo cozinheiro. E Vitório diz: ih, o tiro saiu pela culatra. E o juiz fala: está correto. Escrivão, retire os depoimentos dos autos do processo. E Raul diz: neste caso, podemos encerrar esse pesadelo. E o juiz fala: não, nós ainda temos mais uma testemunha. E Raul e Olívia perguntam ao mesmo tempo: quem? E então a testemunha surpresa é anunciada dizendo:
que entre a senhora Dalila Santini da Silva. E Olivia fala descontrolada: essa sirigaita veio defender o Raul? Oh, senhor! Não, não, senhor juiz. Eu não aceito essa testemunha. Eu não aceito. E o juiz diz: doutor, queira conter a sua cliente, por favor. E Abílio fala: contenha-se diante do juiz. E Hermelino diz: meritíssimo, ela não pode aceitar ou não a testemunha. Se a moça veio dizer tudo o que sabe sobre as torturas que meu cliente passou com a sua ex-mulher, que seja bem-vinda. E Dalila começa a falar: seu juiz, esse homem que se diz tão bom pai de família, me seduziu quando estava casado com a dona Olívia. Eu fiquei grávida dessa menina e ele não assumiu a criança. Ele não vale nada. Este homem nunca foi um bom pai de família. Ele sempre enganou a esposa quando era casado. Ele não teve nem a decência de cumprir nenhuma das promessas que me fez. E ainda tem mais. E impressionado, o juiz questiona: mais? E Dalila continua a dizer: quando a minha filha nasceu, ele não quis sequer conhecer a filha. O coração dele é frio como uma lâmina. E Raul fala: ora, o que está dizendo? Ela tem marido. Ele é o pai de sua filha. E Dalila diz: o Roberval é o pai da minha filha, sim. Nem sempre aquele que gera é o pai. É pai quem dá amor. Seu juiz, Deus foi muito bom comigo, apesar de todos os erros que eu cometi. Ele colocou um homem na minha vida, um bom rapaz, decente, que casou comigo, deu nome para minha filha, dá mamadeira para ela, canta canções de ninar e que conquistou o meu coração. E Hermelindo fala: não tem como provar que a filha é de seu Raul. E Dalila rebate dizendo: senhor juiz, o senhor acha mesmo que eu, como mãe, seria capaz de vir até aqui para mentir? Para me expor? Para sujar o nome da minha filha? O meu marido é rico. Eu não preciso de dinheiro. Eu não teria motivos para mentir. E eu ainda não terminei. Eu e o Roberval, nós nos mudamos, sem saber, para o mesmo prédio onde o Raul está morando. E agora ele vive correndo atrás de mim, me assediando, me fazendo propostas. Ele nos infernizou até me fazer brigar com meu marido, que eu tanto amo. É só isso que eu tinha para dizer. Com licença. E Raul fala inconformado: mentirosa, mentirosa, ela que corria atrás de mim. E Hermelino diz: senhor juiz, eu exijo que o depoimento da senhora Dalila seja retirado dos autos. E Olívia fala: não retira não, não retira não. E Raul diz: retira sim. E Olívia continua a falar: todo mundo sabe que essa menina é filha do crápula do Raul. E o juiz diz: silêncio, silêncio. A sessão está encerrada, senhores. Entraremos em recesso até que eu dê o veredito final. Eles então saem para fora e Olívia fala: ai, que vontade de falar com o Carlito. Dá um beijo no meu filho. E Abílio diz: depois, dona Olívia, se ele brigar com a senhora, não vai ser nada bom. E Olívia pergunta: seu Abílio, como está a nossa situação? O meu processo? E ele responde: bom, depois dos testemunhos de hoje, só posso dizer que está muito bem. E Gumercindo fala: graças a mim. E Vitório rebate dizendo: seu testemunho não valeu de nada, o inútil. A Olívia está bem graças a Dalila. Enquanto isso,
Hermelino diz: pelo que assuntei, as reações foram péssimas em relação ao senhor. E Raul fala: eu pensei que a Dalila fosse ficar do meu lado. E Hermelino diz: eu também, mas com as mulheres nunca se sabe. E Terezinha fala: não diga isso. Algumas mulheres são muito fiéis, como eu. E Hermelino diz: a sorte é que temos um trunfo. E Raul pergunta: qual? E Hermelino responde: este aqui, o Carlito. E Raul diz: mas doutor Hermelino, o senhor mesmo disse que criança não pode testemunhar. E ele fala: não pode. Tem que ser esperto, Carlito. Quando o juiz começar a sessão, levante-se, comece a falar sem parar, mesmo que todos mandem você ficar quieto. E ele pergunta: o que eu falo? E Hermelino responde: diga que sua mãe é um monstro, que ela tem um namorado que quer te botar no forno, que ela gasta tudo em vestidos, que ela não te dava brinquedos, que ela não sabe cozinhar, porque seu pai é o melhor pai do mundo. E Raul diz: fale isso, meu filho, para continuarmos morando juntos para sempre. Eu e você. E Carlito concorda falando: sim, papai. E Raul fala: isso, garoto. Nisso, o escrivão aparece e diz: o recesso terminou, a audiência vai começar. Todos entram e o juiz fala: bom, senhores, eu vou dar a sentença. Após profundas deliberações e considerações, e Carlito interrompe dizendo: eu quero falar. E o juiz diz: não pode falar, é um menino, não tem voz no tribunal. Quem trouxe esse menino aqui? E Terezinha responde: fui eu, senhor juiz. Essa doce criança ama muito o pai dela. Ficou até com febre ao saber do processo. Eu achei que não haveria mal nenhum em trazê-lo. E Raul diz: meu filho e eu somos unha e carne, seu juiz. E o juiz fala: mas mesmo assim, o menino não pode falar. E Carlito diz: mas eu vou falar, e ninguém vai me impedir. Eu vou falar, seu juiz, e ninguém vai me impedir de falar. E triste, Olívia pergunta: Carlito, vai se voltar contra mim de novo? E ele responde: não, mamãe, vou falar a verdade sobre o papai. Seu juiz, esse meu pai é um traste. Agora eu vou contar tudo. Tudo. E desesperado, Raul fala: Carlito, ai, 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 Carlito. Carlito, olha aqui. E ele continua a dizer: eu tenho muita coisa para falar. Muita coisa. E Raul fala: mas ele é uma criança. Ele não pode testemunhar, seu juiz. E Hermelino diz: exatamente, meritíssimo. O testemunho de uma criança não tem valor no processo. E Terezinha fala: cale-se, Carlito, ou eu puxo a tua orelha, hein? E Vitório diz: peraí, se fosse para falar o seu favor, ele podia. E o juiz fala: por favor, senhores, pela lei, o menino não pode falar, é menor de idade. E Carlito diz: mas eu vou falar, vou gritar, vou espernear, até que todo mundo me ouça. Ele então chuta Hermelino e Raul fala: que é isso? Mas que demônio? E Olívia diz: mas que anjo? E o juiz fala: eu disse que perante a lei, o que ele disser não tem valor, mas não vamos obrigar o menino a ficar quieto.
Eu não me incomodo de ouvir. Até gosto. E Carlito diz: então eu vou falar. Ele não leva comida para casa. Me obriga a fritar ovos para mim e para ele. Vou ficar com cara de ovo frito de tanto comer ovo. E Raul fala: mas eu até comprei macarrão. E Carlito rebate dizendo: mas quem comprou o macarrão foi a Terezinha, e ela vive correndo atrás do meu pai. E Terezinha fala: eu não corro atrás de ninguém. Eu fui Miss na minha cidade. E Olivia diz: Miss, me segura, me segura. Ela quer desencalhar. Ela está de olho no Raul, que eu sei. E Carlito fala: quem compra comida lá de casa é a Terezinha, com o dinheiro dela. Papai é tão pão duro que não põe comida na mesa. Ele me manda varrer a casa todo dia. Não dá tempo nem de estudar. E Mirella diz: ah, irmão, você varrendo a casa? E Carlito fala: ah, e fica dando em cima da vizinha. E já namorou a modista da cidade. E vive correndo atrás de um rabo de saia. Ele não cuida de mim. Eu sinto falta da mamãe. E Olivia diz, indo abraçá-lo: meu filho. E Carlito fala: eu não quero ficar com o papai. Quero voltar com a mamãe. E o juiz diz: eu já tinha decidido. Agora dou o veredito com mais certeza. O senhor teve até que fechar o restaurante, seu Raul. Queria servir urubu como fazão. Não soube cuidar do seu filho. Agora eu entendo tudo o que a dona Olivia passou. O restaurante é seu de novo, dona Olivia. E vamos proceder à partilha dos bens e decidir a pensão que o seu Raul deverá pagar à senhora e aos seus filhos. E inconformado, Raul pergunta: mas que pensão? Eu vou ter que pagar pensão? E o juiz responde: bom, um bom pai paga pensão para a criação dos seus filhos. O senhor não ama os seus filhos? Então, terá que pagar pensão. Está encerrada a sessão. E feliz da vida, Olivia termina dizendo: ganhamos, ganhamos. E aí me conta, o que vocês acharam aí de finalmente a Dalila colocar a boca no trombone e falar aí para todo mundo quem é o Raul de verdade? Vocês gostaram que também finalmente o Carlito enxergou quem é o pai dele? Vocês gostaram que ele se virou contra o Raul e foi a favor ali da Olivia pela primeira vez? E o que vocês acharam da Olivia aí estar recuperando o seu restaurante? Enfim, me deixa a sua opinião aqui embaixo que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo, até o próximo e tchau!